Bom dia, meus alunos de técnica agropecuária. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o manejo reprodutivo de suínos. Bom, primeiros aspectos reprodutivos para que nós consigamos nos encaixar no nosso assunto, ok? Bom, primeiro ponto. Existem fêmeas nulíparas, fêmeas primíparas e fêmeas multíparas, que é o primeiro tópico que vocês estão vendo aí. Fêmeas nulíparas são fêmeas que nunca pariram. Fêmeas primíparas são fêmeas de primeira aparição. E fêmeas multíparas são aquelas fêmeas que já tiveram mais de uma parição. Vamos falar nessa aula também sobre cios, sobre o comportamento do cio, intervalos do cio, tá? Então, primeiro a gente precisa saber o que é o cio, né? Quando a fêmea ela se comporta, né, com aceitabilidade, é uma das fases do cio, aceitabilidade de cobertura. E nos suínos ela acontece a cada 21 dias. Então, a cada 21 dias a fêmea vai estar apta para a reprodução. Nos suínos, a ovulação ela ocorre espontaneamente e pode ocorrer nos dois ovários, no ovário direito e no ovário esquerdo. Existem espécies de animais em que a ovulação não é espontânea, mas no caso do suíno, a ovulação é espontânea. Bom, qual a característica dos suínos que a gente já viu em aulas anteriores? São animais altamente prolíferos. O que isso quer dizer? São animais que conseguem, numa única gestação, ter vários leitões. Então vamos para um cálculo aqui, né? O que pode acontecer com uma fêmea, falando-se de reprodução? Ela pode produzir, então, numa boa produção, até 30 leitões porca ano, e ter aproximadamente 2 a 2 partos porca por ano. Tá? É um cálculo matemático, não quer dizer que ela vai interromper um parto no meio do ano, ok? Nós iremos trabalhar esse cálculo presencialmente. A atividade reprodutiva de fêmeas suínas é interessante que seja precoce. Precoce, o que quer dizer precoce? Você vai avaliar esse animal e esse animal tem uma data, uma idade e um peso para que ele atinja e seja introduzido na reprodução. Para suínos, você tem fêmeas de 7 a 8 meses, aproximadamente, ou que elas atinjam 100 kg a 120 kg de peso vivo, e vai variar também de acordo com a espécie, com a raça. Desculpe. Bom, os aspectos reprodutivos dos suínos, eu acho interessante sempre estar fazendo uma diferenciação entre outras espécies de animais, né? E o suíno macho, ele então produz mais sêmen do que, por exemplo, um touro ou um cavalo. A questão é que a concentração de espermatozoides nesse líquido, ela é baixa. Então, quando a gente vai trabalhar inseminação artificial em suínos, você pode fazer um sêmen mais concentrado. Não podemos deixar de falar, então, de órgãos reprodutivos, tanto dos machos quanto das fêmeas. Vamos dar uma focada, inicialmente, nos órgãos reprodutivos de fêmeas, tá? Bom, primeiro vamos falar aqui dos componentes, começando dos ovários. Os ovários são duplos, direitos e esquerdos. Esses ovários possuem estruturas de condução dos óvulos, que é o infundíbulo, o oviduto. E aí, os óvulos são conduzidos para o útero. E aí a gente tem demonstrando o corno uterino, o corpo do útero e a cérvix. Eu sempre costumo comparar a cérvix como uma porta. Entendam como o útero sendo uma sala fechada e a cérvix sendo uma porta. Na hora, no momento do cio, o que acontece com essa porta? Essa porta se abre. E aí se abre para a entrada dos espermatozoides, ok? Vamos diferenciar a vagina de vulva, tá? A vagina, ela é interna. O que é exteriorizado é a vulva. Então, o que fica avermelhado na hora do cio é a vulva, não é a vagina, ok? A bexiga e a uretra, elas estão aí porque elas fazem parte do sistema urogenital, ok? Bom, vamos para os órgãos reprodutivos dos machos. Os machos. Os machos nós podemos, então, iniciar falando de testículo, tá?
No testículo nós temos o testículo propriamente dito, que vocês vão observar na prática, e o epidídimo, que é a camada que recobre o testículo, tá? Depois nós temos os ductos deferentes que transportam os espermatozoides. Passamos pela próstata, chegamos ao bulbo uretral. O que está exposto aqui para vocês é a flexura sigmoide. Essa estrutura anatômica, ela permite com que o pênis, quando não esteja ereto, ele fique alojado dentro da cavidade, como um S peniano, tá? E aí, quando o pênis está ereto, ele exterioriza a glande. Ok? Bom, o órgão mais importante, então, do sistema reprodutivo masculino é o testículo. No testículo, nós temos algumas unidades histológicas que são consideradas de maior importância, que são os túbulos seminíferos, aí em azul, ok? Os túbulos seminíferos são onde são produzidos os espermatozoides. Então, não esqueçam, túbulos seminíferos são as unidades histológicas do testículo que produzem os espermatozoides. Eles estão aí em azul, ok? Aqui é uma foto anatômica, né, vista a olho nu, mostrando como é o interior do testículo. E aí a gente vê essas partes mais claras, que são os túbulos seminíferos. Bom, nesse slide, então, nós podemos verificar as células de Leydig e as células de Sertoli, tá? Essa figura, ela representa um corte histológico. E por que eu resolvi colocar esse corte histológico? Em estudos de provas para técnico agropecuário, eu encontrei bastante ênfase nessas questões histológicas, tá? Por isso que eu tô dando uma pincelada nesses pontos de histologia, que a gente vai trabalhar mais com células e é algo mais aprofundado, porém está sendo cobrado em provas de concurso. Então, acho interessante incluir nas nossas aulas, ok? Bom, o que são as células de Leydig? Tá? As células de Leydig estão aí apontadas. Ela tem tanto no exterior como no interior da célula, tá? Elas são responsáveis pela produção da testosterona, tá? E as células de Sertoli, elas fazem sustentação. Bom, aspectos reprodutivos, diferenciando puberdade de maturidade. Primeira questão, o que é puberdade e o que é maturidade sexual? Puberdade é quando os machos, por exemplo, começam a produzir espermatozoides, mas ainda não estão no peso adequado. A idade da puberdade, ele pode variar, principalmente com relação a raças, então é entre 5 a 7 meses para macho. E varia também de acordo com o sexo, macho ou fêmea. As fêmeas atingem puberdade de 4 a 7 meses. Entendam, puberdade é quando os animais estão iniciando os comportamentos e também as estruturas, né, estão ficando maduras para que eles possam ser iniciados na reprodução. Mas o uso efetivamente só ocorre quando existe a maturidade sexual, ok? Quando é que a gente verifica maturidade sexual numa fêmea? A gente verifica a maturidade sexual quando ela está após o terceiro cio e também atinge um peso de aproximadamente 100 quilos, ok? Bom, vamos para a detecção de cio. O que é o cio? Né? O cio é quando a fêmea vai demonstrar características comportamentais e fisiológicas que está no momento apta para a reprodução. O que acontece? Por que é uma rotina de verificação diária? Porque o cio ele pode ser observado pelo próprio tratador. Então, quando ele chegar nas baias, ele vai observar se algum animal está no cio. O que acontece? O que você pode fazer dentro de uma produção? Você pode fazer manejos para que essa fêmea consiga obter o cio, principalmente o primeiro cio, mais rapidamente.
Como pode ser feito isso? O contato físico com o macho na baia durante 10 minutos por dia. Você pode fazer o reflexo tolerância ao cachaço, tá? E aí eu vou aprofundar mais no decorrer dos slides. Com fêmeas alojadas em gaiolas, você pode utilizar um cachaço e fazer o reflexo tolerância ao cachaço. Como que é feito esse diagnóstico de cio? 2 vezes ao dia, a cada 12 horas. Chegou para tratar os animais, observa se tem fêmeas no cio. O cachaço. O cachaço, né? Ele com idade acima de 10 meses, você já pode fazer um rodízio, né, nessa verificação de cio. Bom, e quando iniciar essa tarefa de detecção de cio? É na hora que você alimentar o animal? Você pode, a observação pode ser nesse momento, porém, se você for passar os animais, os machos entre as fêmeas, você alimenta e após 1 hora de alimentação, você faz a passagem do cachaço ou a introdução deles na baia da fêmea, ok? Bom, o teste da pressão lombar, quando é que pode ser feito? Eu vou mostrar uma figura, o que é o teste da pressão lombar, tá? O teste da pressão lombar, ele vai fazer quando você mostrar o cachaço para a fêmea, e aí você faz o teste da região lombar. O teste é esse aqui, tá? Teste da pressão lombar, ou o reflexo de tolerância ao homem, nesse caso. O reflexo de tolerância ao homem é quando você faz uma pressão na região lombar e a fêmea, ela tem alguns comportamentos que eu vou passar para vocês mais adiante.